como é maravilhoso ser cheio do Espírito Santo. Apesar de que a proposta também é entendermos o que é ser cheio do Espírito Santo. Pois bem, meus irmãos e irmãs, ser cheio do Espírito Santo não é só falar em línguas. Apesar de que nos dias atuais, assim como também boa parte do período passado, falar em línguas ele evidencia, ele mostra para muitos e dar a entender a muitos. Agora eu falo pelo lado dos que são crentes, dos cristãos, o que era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Na naturalidade de um recém-convertido, de alguém que não tem uma oportunidade que nem você está tendo nesta noite de aprender um pouco mais do ser cheio do Espírito Santo, alguém que vê uma pessoa somente falar em línguas, expor cânticos agora espirituais, logo diz, aquela pessoa é muito cheia, aquela pessoa é muito cheia do Espírito Santo. Um dos outros sinais é alguém que muitas das vezes traz uma boa palavra nos nossos dias atuais, olhamos e logo damos àquela pessoa uma característica de alguém cheio do Espírito Santo. Mas, com base nessa visão e nesse contexto que o mundo agora expõe, que é ver alguém falar em línguas, quer ver alguém pregar bem, dizer é cheio do Espírito Santo. Hoje a palavra que se usa para alguém cheio do Espírito Santo é mulher de Deus, é homem de Deus. Ver alguém na primeira oportunidade trazer ali um bom louvor, uma boa palavra, já se caracteriza ali, sem mesmo saber qual é o nível de espiritualidade daquela pessoa, como homem e mulher de Deus, cheio e cheia do Espírito Santo. Com base nisso, entendemos que, para muitos, o falar de línguas é suficiente. Para nós, existe um pouco mais. E nós vamos, nesta oportunidade, analisar alguns pontos, como dentre muitos que temos. Eu, dando uma rápida pesquisada, a gente vai ver que existem muitos pontos que caracterizam um crente cheio do Espírito Santo. Mas eu separei alguns aqui que para mim foi essencial e objetivo. O primeiro dos tais é a dependência de Deus. A dependência de Deus vai caracterizar alguém como ser cheio do Espírito Santo, porque tudo que ele ou ela for fazer será direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho algumas bases e com a ajuda de vocês eu quero ler alguns textos, por gentileza. Abra comigo, por gentileza, lá no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo de número 31. E eu quero caracterizar rápido esse ponto aqui e quero levar para alguns outros pontos que Deus ele tem nos permitido. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 31, versículo de número 3 vai caracterizar algo muito importante. Quando agora, na obra do tabernáculo, Deus ele vai falar a Moisés para que ele fosse agora e chamasse alguém que iria ser cheio do Espírito Santo e também da sabedoria e do entendimento para a execução daquilo ao qual estava proposto na vontade de Deus para com aquele tabernáculo. Versículo de número 3 diz assim. Vamos ler o 1. A gente lê até o 3. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor. Verso 4 diz assim, olha. Para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Verso 5. E em lapidar pedras para engastar e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. Olhe para cá, por gentileza. Uma das características de Deus muito forte na antiguidade, no Antigo Testamento, para que alguém viesse demonstrar ser cheio, era a dependência de Deus para a execução de toda e qualquer atividade assemelhada à vontade de Deus. Porque não tinha como a gente executar a vontade de Deus sem ser sensível àquilo que Ele ordenaria.
O texto é categórico em dizer que o Senhor Deus, ele encheu ao tal do Bezalel para que ele pudesse executar. Mas o encher aqui do Espírito condiz em uma junção de algumas situações que viria, que era a sabedoria e o entendimento. Ou seja, o Espírito de Deus traria sobre ele o discernimento daquilo que era da vontade de Deus para a execução dos detalhes dentro do tabernáculo. Logo, eu entendo que o texto não categoriza e nem apresenta, mas também o próprio Moisés, que vai receber e vai ouvir a voz de Deus, é alguém que é cheio do Espírito Santo. Para entendermos aí, é como nos dias atuais alguém diz, não é só o falar em línguas. E eu digo que não é só o falar em línguas com base nos textos, porque a sensibilidade, que é o segundo ponto que eu quero abordar como uma característica de um crente cheio de Deus, além da dependência, a sensibilidade em ouvir a voz de Deus vai nos direcionar aos pontos estratégicos que Deus ele quer. Por isso que Moisés ele é sensível. Veja, Arão é executor. Arão é alguém que Deus vai chamar para o sacerdócio juntamente com seus filhos. Sim ou não? Sim. Porém, Moisés é aquele que ouve, é aquele que é atencioso, é aquele que é sensível à voz de Deus, é aquele que é direcionado. Tanto que tudo quanto ele vai fazer, ele está fazendo embasado no Espírito de Deus, na vontade de Deus. A característica existente para a antiga aliança, para o Antigo Testamento, era que todos aqueles que eram cheios de Deus, ele não viesse somente agora fazer aquilo que Deus ele estivesse mandando, mas ele procurasse atender à vontade de Deus em toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim. E ser cheio do Espírito Santo também nos implica estar em meio às dificuldades, atento àquilo que Deus ele quer fazer ou tratar para conosco. Porque crente cheio do Espírito Santo está no culto, ouve Deus falar, fala em línguas, entrega a profecia, mas chega em casa, os problemas voltam. Logo, o que era cheio passa a ser vazio, porque algo agora tomou o espaço da presença de Deus. Então, eu categorizo como alguém que vai ser cheio do Espírito Santo. Não é somente dentro da igreja, não é somente o falar em línguas aqui, mas é carregar consigo, estar dependente de Deus em tudo, porque o Espírito de Deus, ele é aquele que fala. O Espírito de Deus é aquele que direciona. E por ele falar, direcionar, até nos momentos ruins, temos que ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por isso que é necessário ser cheio. E o que é ser cheio, evangelista? Escuta. Ser cheio é ser dependente, é ser sensível, é ser alegre, é ser ousado, é ser sábio. E dentre outros aqui, mas escute, eu vou categorizar esses 5 que eu anotei. Lembro-me de um momento em que Deus agora vai se utilizar de um dos profetas que eu amo pregar. Foi uma das primeiras pregações. Na verdade, o primeiro texto que eu preguei na minha vida foi sobre ele, Elias. Elias agora, ele vai categorizar algo que parecia ser ele próprio. Quando ele agora se encontra a entregar uma palavra ao povo, agora que estava prestando cultos a Baal, ele vai dizer, segundo a minha palavra. Ele era literalmente porta-voz de Deus naquela época. Porém, assim como os antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, ele tinha o poder na palavra, o poder do Espírito de Deus para liberar uma palavra, e aquilo que se fosse falado pelos antepassados se cumpriria. Lembra do que foi apresentado lá atrás também acerca de Balaão, quando agora ele vai ser chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, mas o povo de Deus já era abençoado. E se você analisar e fazer uma rápida conjectura, o próprio Balaão entende que o povo de Deus é abençoado, mas por quem? Pelo próprio Deus. Mas através de quem? Através dos seus porta-vozes. Através daqueles que eram cheios do Espírito de Deus,
que liberavam palavras sobre o povo de Deus. Por isso que em meio a o amaldiçoar e o abençoar, está entrelaçado também na obediência à vontade e à palavra de Deus. Deuteronômio 28. A bênção e maldição vai seguir, vai acompanhar a todos nós. Porém, tudo isso em base de uma simples palavra. Palavra liberada. Eu, naturalmente, eu tinha esse costume de ir em casa, quando minha avó vinha falar algo, e era muito rotineiro isso, ela liberava sempre uma palavra muito pesada, palavras às vezes de maldição até sobre a vida do meu pai, porque ele vivia na bebida. Eu tinha sempre o costume, assim como minha tia me ensinou, de repreender as palavras lançadas, porque tinha um certo poder na palavra lançada. E mais ainda tem a nossa palavra como servos do Senhor Deus, porque ela não vai vazia, ela vai cheia do Espírito de Deus, liberada sobre a vida de alguém. É por isso que na naturalidade, quando alguém está pregando, está liberando palavra, a gente sempre diz receba, porque quem está recebendo e unindo isso com a fé, está ligando a palavra cheia do Espírito de Deus, proferida pelo profeta, pelo porta-voz de Deus, que está ministrando, e quem recebe logo está dizendo, eu creio na palavra que o Espírito está liberando sobre a minha vida. Amém, igreja? Então entenda, ser cheio do Espírito Santo implica até nos momentos difíceis a gente usar a palavra de Deus, que é o Espírito Santo. Alguns que eu não vou ignorar, mas diz assim, quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso, irmão. A Bíblia é literalmente a palavra que fala conosco. Porém, irmãos, quem ama aqui, quem não gosta de ver Deus se utilizar do ser servo, irmãos? Eu não posso me extinguir, apesar de eu não ser, e queria muito, irmão, porque eu estou ficando chato com a idade muito nova. Eu tenho apenas 28 anos, mas eu queria ser um pouco mais chegado à idade da nossa diaconisa e ter a oportunidade, irmão, de vivenciar as coisas que foram lá atrás, porque nos dias atuais estamos extinguindo, irmão, a presença do Espírito Santo. Antigamente, a gente vinha para um encontro como esse, um culto de oração, um culto de ensino, a gente vinha sentindo a presença de Deus em casa e também sensível a ser um canal de Deus, a utilizar a palavra de Deus para alguém. Às vezes não chegava nem na congregação, dava tempo de Deus ele fazer a obra no meio do caminho, já chegava atrasado e Deus ele já vinha se utilizando da gente no caminho para falar com alguém. E aí, irmão, eu que vivenciei pouco tempo atrás, imagina a nossa diaconisa que vivenciou tempos mais, podemos dizer, sensíveis, que vivenciou tempos que a palavra de Deus ela era verdadeiramente o centro de tudo, mas também os porta-voz de Deus, cheios do Espírito Santo, também eram os canais de Deus para direcionar uma resposta ao coração do necessitado. E isso, irmãos, evidencia no Antigo Testamento, porque até então ninguém fala em línguas. Falar em línguas iniciou-se no capítulo de número 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, e vai haver uma variação agora ali, e todos agora vão entender na sua própria língua. Por quê, irmãos? Porque caracterizava-se, aí eu aprovo, se quem vem tratar e dizer a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia é agora a maior profecia, e vem trazer isso sobre a nossa vida quando traz para o Antigo Testamento, quando traz para os antigos, porque o porta-voz de Deus, que era conhecido como profeta na antiguidade, ele era aquele que trazia a resposta de Deus, mas também o sacerdote era o porta-voz de Deus, porém de forma mais retraída, porque o sacerdote também às vezes trazia alguns pontos que Deus queria, ele recebia também de Deus, ele portava de Deus algo. Lembra de Zacarias quando entra dentro daquele templo para queimar incenso? E isso vai nos mostrar que quando ele está dentro daquele templo para queimar incenso, em Lucas, há uma aplicação que ele sai para fora para trazer algo da parte de Deus para o povo, mas ele recebe uma visita, ele recebe uma visão, ele recebe agora da parte de Deus alguém se revelando para falar a ele algo que estava agora
no anseio do coração de um povo que estava lá do lado de fora. Primeiro, por agora a sua esposa não ter condições de gerar, e ambos já estarem em uma idade já avançada. Segundo, porque quando agora, diante daquilo que Deus ele permite, Zacarias ele vai ficar mudo, vai se retrair, mas ele já tinha a resposta de Deus desde quando ele estava lá dentro, de como seria, de quem seria, qual nome seria, ou seja, ele portou de Deus algo para entregar no tempo oportuno que Deus lhe utilizaria. Assim era no passados. Só que era um negócio mais simples, irmãos. É como se diz hoje os tradicionais, né? Eram os tradicionais. Porque muitas vezes até numa conversa, irmãos, olha para cá e isso aqui. Eu tive pessoas que foram utilizadas para mim, e muitas vezes até ela talvez não entendeu. Numa conversa, porque situações que eu estava passando, eu conversando com alguém e ali eu olhando para a pessoa, vendo ali o semblante mudar e aquela pessoa cheia de Deus, entregar uma palavra ali. Não precisou falar em línguas, não precisou baixar, mas só uma palavra que foi liberada ali, entrou dentro do meu coração e falou aquilo que eu necessitava ouvir. Ou seja, como eu tinha falado lá atrás, Arão, sacerdote, mas Deus ele dava a direção e falava com quem? Moisés. Ele era cheio, irmão, do Espírito de Deus. E o Espírito Santo de Deus, trazendo para os dias, como a gente vai aplicar o tema, as características de um crente cheio do Espírito Santo, quando se fala do Espírito Santo que é trazido para o Novo Testamento e é aplicado no Antigo Testamento somente como o Espírito de Deus. Por isso que quando você vai ler o texto e vê e tal era cheio do Espírito de Deus. O texto que nós lemos, capítulo 31 de Êxodo. E eu enchi a Bezalel do Espírito de Deus. Então caracteriza-se logo que ele agora era alguém cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Porém, de uma forma que não era revelada, porque se dá a revelação. E podemos dizer uma profundidade em João capítulo 14, quando Jesus agora está prestes a findar agora sua missão na terra e cumprir com aquilo que seria para nós o êxito, que seria o final de tudo, a saída para todos os nossos problemas, que era a morte de cruz, para dar vida a cada um de nós que não tínhamos essa acessibilidade à vida eterna, dependendo agora de sacrifícios. Mas agora Jesus ele vai fazer o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credo também em mim, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Mas logo em seguida ele diz o quê? Vós não ficareis só, ou não ficareis órfãos. Porque ele está dizendo que deixaria o Consolador aí, entra a aplicação do Espírito Santo, que além de fazer o papel de consolador, ele também faria o papel de preencher sobre as nossas vidas agora as lacunas da vida. Preencher agora uma voz que muitas vezes a gente não ouviria, mas ouviria, estaria sensível, ou seja, aquele que era único e visível para um grupo que não conseguia, porque o único onipresente é Deus, que está em todo lugar, e Jesus, por muitas das vezes, como de costume, era buscado para ser visto, porque todos agora buscavam ele fisicamente para que ele pudesse fazer algo, mas não entendia que se orassem, ele também estaria presente. É tanto que numa das feitas, quando Jesus ele termina de aplicar o sermão de um lado do lago, e ele atravessa para o outro lado, a multidão agora vai arrodear e vai ao encontro dele. A multidão agora vai fazer todo o contorno por terra para ir ao encontro de Jesus e ter com ele pessoalmente. Logo a gente entende que era por conta do alimento que perecia. Logo a gente entende que a busca não era pelo que Jesus ele era para eles, mas era o que Jesus poderia oferecer. É errado o evangelista? Não. Só que Jesus ele queria ser buscado agora por ambas as partes. Não somente pelo aquilo que perece, mas também pelo alimento que procede de Deus, da parte dos céus. E eu vejo isso porque Lucas capítulo 11, versículo de número, se não me foge a memória, é 13.
deixa eu confirmar aqui, vai falar acerca da oração, mas diz acerca de como devemos e do que devemos buscar para ser cheio do Espírito. Lucas 11, quando fala acerca da perseverança da oração, aí vai nos dizer, versículo 3, é isso mesmo. Pois se vós, sendo os maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Logo, eu entendo que a categoria da palavra que Jesus está se utilizando e a aplicação que Lucas agora mostra é que a gente sabe dar coisas boas, tratando-se da parte material, mas o Espírito Santo de Deus que está conosco, se a gente pedir por ele ser agora o interventor e estar aqui auxiliando a gente com gemidos inexprimíveis nas nossas petições, quando a gente pede, ele atua para que seja concedida a nossa petição. Ou seja, além dele encher, além dele preencher, ele também é aquele que traz sobre nós algo que a gente muito não espera, ou seja, a gente nem imagina, mas ele já está nos dando aquilo que nós nem pedimos. Ou seja, a aplicação é, vocês sabem que vocês são maus. Vocês sabem que vocês agora querem aparentar boas coisas, dar boas coisas, mas na parte humana, na parte física, vocês são maus. E sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Mas imagina eu, Deus, olha a aplicação. Será que eu não darei a vocês coisas maiores se vocês não me pedirem através do Espírito Santo? Ou seja, o pedido para que seja feito, ele vem junto. E a categoria que é algo que eu vou apertar só um pouquinho o cinto, mas é bom que é culto doutrinário, é que muitas das vezes tem cliente querendo receber algo de Deus, até pode ser material, que não é errado, como eu disse a você, foram buscar Jesus pelo alimento, só que Jesus, além do alimento que queria dar a eles na terra, Jesus também queria dar o alimento da palavra, do Espírito, do preenchimento. E agora, quando vão buscar Jesus, Jesus diz, vocês não me buscais, ou na verdade vocês me buscais pelo alimento que perece. E Jesus queria que eles buscassem desta forma, na oração, para ser cheio. Por quê? O crente cheio, irmão, ele sabe suportar. O crente cheio, ele sabe passar. Vamos lá. Filipenses capítulo de número 3 ou 4. Deixa eu lembrar aqui, Paulo ele aplicando sobre isso. Tem algumas coisas que não estavam no cardápio não, mas a gente vai servir, irmão, porque o Espírito Santo está direcionando. Glória. Filipenses. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu quero ler logo aqui a partir do versículo de número 18, do capítulo 3. Depois a gente pula para o capítulo de número 4. Capítulo 18 diz assim, do capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas, ou seja, não buscam nada que é espiritual, não buscam ser cheio, não buscam se alimentar do Espírito, logo só buscam as coisas terrenas. Verso 20, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também assim todas as coisas. Olhe para cá e a gente vai para o capítulo de número 4. Logo, a busca não é somente para aquilo que satisfaz a minha carne. O que aqui a aplicação Paulo quer fazer é que tudo é voltado para Cristo e não simplesmente somente por nós. Porque ao final dessa aplicação, eu quero
trazer o entendimento de como ser agora cheio do Espírito, e além de como ser cheio também, o final da aplicação agora, eu quero saber e aplicar aqui uma pergunta a você: qual é a proposta? Eu tenho uma resposta, mas eu quero saber de vocês também, vocês já vão aí analisando qual é a proposta do Espírito Santo. O que o Espírito Santo de Deus, ele quer revelar sobre a nossa vida? O que ele quer trazer acerca, ou melhor dizendo, qual é a vontade de Deus, qual é a proposta de Deus através do Espírito Santo? Porque se Cristo agora, ele está indo para concluir a missão ao qual ele foi enviado, e está sendo deixado o Espírito, logo aquele que está sendo deixado, ele está deixado para cumprir, ou seja, é como se fosse... E a aplicação é essa: o pastor não está, mas o pastor tem delegado ao presbítero e dito: olha, cumpre aqui qual é a minha visão dentro da obra, faz aqui aquilo que era para eu fazer. E qual é a proposta? Eu quero pelo menos uma síntese hoje para evangelista. A proposta é essa. E a gente vai ter alguns textos que você vai analisando e no final você vai encaixar com o que eu vou lhe perguntar. Ó, logo, tem que ter uma sujeição. Tem que ter agora uma busca para estar sujeito à vontade do Espírito. Porque logo aí você vai entender que não vai ser nada. Paulo, ele escrevendo também aos Romanos, capítulo de número 8, e ele aplicando isso ao amor, que eu quero entrelaçar isso aqui, ele vai perguntar: quem me separará do amor de Deus? E aí ele vai fazendo uma juntura de várias coisas, porém, dentro do que ele fala, de tantas coisas que poderia agora ser um causador ou a causa de separar o cristão do amor de Deus, ele também vai demonstrar ocultamente dentro daquele texto que quando o cristão é cheio do Espírito de Deus, quando o cristão é cheio do Espírito Santo, ele pode ter 1000 motivos para se separar de Deus, mas ele tem um motivo maior, que está dentro dele, que não permite ele separar. Aí eu quero levar para um lado que eu já falei até isso no encontro de casais lá na igreja, e uma certa feita a pergunta foi: o cristão ele pode se separar? Pode. E tinha a resposta para quê? O porquê pode. Porque tem muitas coisas que causam a separação, sim ou não? Sim. Mas o que faz o cristão prevalecer em seu matrimônio, em seu relacionamento, até ele ser um relacionamento à morte de um dos dois? Ou os dois, se Jesus quiser guardar. É entender que a base não está voltada somente pela pessoa em si, mas está voltado pelo aquele que preenche o relacionamento de ambos. É por isso que o relacionamento ele nunca pode ser somente a dois. E também tem que entender como ele será a três. Porque a três não é um relacionamento ligado somente a um filho. Porque faz parte do relacionamento, é fruto do relacionamento. Mas o relacionamento ele tem que estar ligado com Deus. Tem que estar ligado com o Espírito de Deus. Até nisso temos que ser direcionados. Por quê, irmãos? Tem dias que a gente quer entender o nosso cônjuge, mas não entende. Mas pedimos ao Espírito Santo de Deus o discernimento, a sabedoria. Aí entra aqui algumas características que é a sensibilidade, a alegria, para poder passar dia após dia. Porque, irmão, a gente está se dando com a natureza humana. Imagina só, eu próprio não me aguento, irmãos. E às vezes quero desistir de mim mesmo. Imagina agora lutar por alguém. Tem que ser cheio do Espírito Santo, né? Cláudio Duarte diz assim: isso é um crente cheio. Por quê, irmão? Tem que ser cheio, irmão, para suportar alguém. Olha, irmão, o convívio, para a gente não dizer que só é um culto de casal, mas veja, o convívio em comunidade cristã, ele só funciona como? Vou provar a você, Atos capítulo de número 2, todos tinham tudo em comum, mas antes de ele viver em comum, cada um com o outro, logo foi necessário o quê? O que Jesus já dizia aos seus discípulos: não se ausentais de Jerusalém, até que do alto sejais revestido pelo Espírito Santo de Deus. Então o revestimento, irmãos, faz a gente suportar a cara feia,
Aí a diaconisa Fátima olha para mim, eu tô com a cara feia para ela. Aí o Espírito preenche de suporte, ele está passando por provação. Aí eu olho para a irmã e ela está olhando para mim, eu tô com aquela cara feia e diz, suporta, ele está passando por provação. É o Espírito, irmão, que faz a gente conviver até em sociedade, irmão. Aleluia. Aleluia. Caracteriza-se o crente cheio do Espírito Santo. Porque muitas das vezes não fala nem línguas, mas ele sabe agora discernir aqui. Ele sabe chegar para alguém no diálogo. Glória ao nome de Jesus. Eu poderia caracterizar agora algumas aplicações que foram dadas no Sermão da Montanha, no capítulo número 8, capítulo 5 de Mateus, quando vai fazer a ligação até o capítulo número 8. Por quê? Porque a característica que se aplicava no Sermão da Montanha daria-se a entender que teria que ser cheio do Espírito de Deus para suportar tudo aquilo. Porque bem-aventurado, bem-aventurado. Ó, irmão, não venha com esse negócio de dizer, é porque é o meu jeito, eu sou calmo demais. Irmão, se não for Deus, se não for o Espírito de Deus que habite dentro de nós, acabou-se, irmãos. Eu, particularmente, na minha natureza, eu posso ser, eu sou eufórico, eu sou bravo, eu sou aquele, sabe, muito elevado, mas eu tenho cada dia mais pedido ao Espírito Santo de Deus, e é ele que tem trabalhado na minha vida, irmão. Minha rotina era, muitas vezes, estar jogando bola, brigar, e era aquela euforia, mas o Espírito vai mudando, tratando, tirando, direcionando. Aí a gente passa a ser sensível à voz de Deus. É quando quer nos tomar por dentro e o Espírito dizer, calma, calma. É uma voz que fala aqui, ó, sussurra no nosso ouvido, sem ninguém muitas vezes estar por perto e dizer, calma, tenha calma, vai dar certo. O Espírito de Deus, ele mostra um crente cheio até na hora. Ou melhor, eu vou melhorar essa aplicação aqui. O Espírito de Deus, ele se demonstra mais no meio de uma aprovação do que no meio de um culto. Porque no culto, falar em línguas, não faz demais, irmão. Certa feita eu estou numa vigília em Barra de Jangada, que a princípio, irmão, era a vigília de uma igreja renomada que hoje tem crescido muito. E tá lá alguns vasos, e graças a Deus tinha muitos vasos de Deus, que Deus se utilizava tremendamente. Inclusive na época eu dava com muita gente que era cheio de Deus, mas tinha um certo já jovem, pode dizer assim, com um pouco mais de idade do que eu, e ele olhou para mim, o filho do pastor na época, que é o jovem que estava assim, e disse, vê o que eu vou fazer agora. Aí saiu, rodopiando, virando, e olha que eu gosto de Pentecostes, eu sou pentecostal. Saiu rodopiando e não poder achar a coluna, irmão, ele ficou titubeando, ele passou umas meia hora para retornar em si. Ou seja, houve uma confusão, porque até nisso o Espírito Santo trabalha para não deixar, irmão, a pessoa confusa naquele momento. Ele saiu ali rodopiando para demonstrar uma certa espiritualidade e só acertou a coluna e ficou por ali, perdido. Alguém teve que ir lá e botar ele na cadeira, porque nem conseguia sentar, ele estava direito. Então eu entendo, irmão, e trago uma característica aqui para que você entenda. De longe, algo aparentemente pode demonstrar uma espiritualidade, crente cheio do Espírito Santo e não é. Mas de perto, quando a gente está vendo alguém ali passar por algo, suportar algo, dizer, Deus verdadeiramente ali tem preenchido, aquele é crente ali, cheio de Deus, é cheio de Deus, porque está ali orando. É alguém que muitas das vezes está passando até calado, muitas das vezes ora que só em casa, apresenta a igreja, apresenta o ministério, apresenta seus irmãos de banco, mas chega na igreja aquela pessoa ali caladinha, e Deus muitas das vezes se utiliza daquela pessoa tremendamente. Não precisa nem falar em língua, só abrir a boca para dar uma palavra. A gente já sente o Espírito de Deus se revelar através daquela pessoa. Pois bem, vamos aqui para a gente até terminar a aplicação. Ó, capítulo 4 agora. Versículo de número 10, a gente vai ler alguns versículos. Paulo agora nos agradecimentos pelas bondades, pelos benefícios, ele vai aplicar no versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim.
pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Crente cheio. Sem estar abatido e sem também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter a fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí olha a aplicação, posso todas as coisas naquele. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Quem te dá força, irmãos? Jesus. Através de quê, irmãos? Do Espírito Santo de Deus. Não há, irmãos, como vencer. Não há como passar. Não há como ter agora uma característica de crente cheio. Se na primeira aprovação você agora já não fala mais em línguas. Olha, irmão, vou pesar um pouquinho aqui, é culto doutrinário. Eu tinha uma tia, eu vou falar porque vocês me conhecem, e aí a gente mantém o sigilo da integridade. Tem uma tia que graças a Deus ela ainda está em vida, que ela vivia uma vida, hoje graças a Deus ela está muito firme na igreja, está bem firme, mas ela tem uma rotina de aceita e deixa, aceita e deixa. E qual era a pior provação dela? Necessidade financeira, casamento que ela passou por vários, e numa das situações, às vezes estava louvando de manhã. Isso, para quem não é crente, é logo um julgamento e pode dizer um prato cheio para apontar nós cristãos. Estava louvando de manhã e aquela alegria era daqueles crentes, irmão, que botavam bem alto e daqui a pouco estava bradando em línguas dentro de casa. A sensibilidade, graças a Deus, era muita, mas daqui a pouco estava o marido e a briga começava e daqui a pouco estava perdido de palavrão. Ou seja, o Espírito agora tinha sido substituído. Eu tenho uma palavra que eu digo assim, tem hora que o Espírito de Bruce Lee quer tomar conta da gente, né? Quer tomar conta do Espírito Santo, e a gente quer agir da nossa forma, do nosso jeito, e ela muitas vezes era assim, o cheio do Espírito Santo que ela era, ao mesmo tempo se esvaziava e dava lugar ao Espírito contrário, para falar o que não devia, para cair, para se afastar. E aí eu digo a você, o ser cheio é saber também se dar, é saber passar. E poderíamos enumerar aqui várias características, mas uma das quais eu quero dizer que o crente cheio ele é alegre. O crente cheio ele tem alegria. O crente cheio, além da dependência de ser dependente, ele é sensível e ele também é alegre. Quarto ponto, o crente cheio ele é ousado. Ele tem ousadia. Ousadia de quê? Porque ele sabe quem está falando com ele. Um dos textos, capítulo 16, e para ganhar tempo eu não vou pedir para você abrir, mas depois você confere em casa. Capítulo 16, versículo número 16 em diante, fala que Paulo, quando agora está na sua segunda viagem missionária, e primeira característica que eu vou apresentar para vocês é que, já no capítulo número 15, na decorrência da segunda viagem missionária, Paulo agora, ele aplicando isso no livro dos Atos, a Bíblia vai dizer que ele ouve, ele tem uma visão e ouve uma voz, vai dizer, atravessa a Macedônia e vem ter conosco. E isso aí, cara, já traz uma característica da sensibilidade. O segundo tópico que eu falei para você. Primeiro, dependência. A primeira característica, eu trouxe 5, mas eu sei que tem várias. Primeira característica que eu trouxe, dependência. Segunda, sensibilidade. Terceira, alegria. E quarta, ousadia. Tem a quinta que eu vou falar já, mas uma das tais que Paulo vai se utilizar é a sensibilidade. Porque ele vai ouvir o chamado. Mas só que o próprio que é sensível a ouvir o chamado, às vezes, para você entender aqui a aplicação, quer se deixar ser levado pela sua sabedoria humana. Pela sua sabedoria humana. Veja, ele está indo, e até então ele quer ir para cidades e lugares que ele já tinha conhecimento. Mas ele foi detido pelo Espírito Santo de
Deus. E Deus disse, por aí não, por aqui. Por aí não, vai por aqui. É a gente que muitas vezes está querendo ouvir Deus falar, então quer ir fazer a obra e diz, hoje eu vou lá para a CPBM. Aí se apronta todinho, pega a roupa, organiza. Aí quando a gente está saindo de casa, o Espírito Santo diz, não vá para lá não, vá para Dois Unidos, vá para... Aí sai direcionando, sabe? Vá para o Alto da Bondade, vá para a Rua da Linha. Aí Deus sai direcionando. E quando chega lá, uma obra é feita através do Espírito Santo de Deus. Hoje, irmão, não tem muito isso não, mas se você conversar um pouquinho com a nossa irmã Fátima, você vai ter um pouquinho das experiências que era antigamente, irmão. E eu falei até isso agora há pouco na igreja, que isso é em tudo, irmão. Na questão do ser cheio do Espírito Santo, até quando a gente muitas vezes tinha uma sobra na finança, não era? Deus às vezes abençoava tanto o salário e sobrava um pouquinho, a dívida estava controlada, sobrou um trocadinho, a gente perguntava a Deus, eu sou presbítero, eu faço o quê? Aí Deus dizia, ó, faça uma feirinha, ou então pega essa continha, separe e vai na casa da irmã fulana. Mas Deus, a irmã fulana vai lá. Chega lá, tá a irmã fulana orando, aí quando a gente chega, bate na porta, irmã fulana, Deus mandou te entregar isso aqui. Ah, minha irmã, Deus falou comigo, ele disse que a senhora estava vindo aqui. Lembra do próprio Paulo? Deus ele vai dizer, ó, Ana Dia, vem cá, vai na rua lá, tem lá na casa de tal e tal, e vai estar lá o homem orando, mas Senhor, ele vai lá, porque eu preciso mostrar a ele. Eu já tenho me revelado a ele, eu já tenho dito a ele que tu vai chegar, eu já tenho me apresentado a ele, já tenho preparado todo o terreno e ele vai receber você lá falar. Ou seja, o crente cheio vai para alguém que agora está sendo iniciado a se encher e vai transbordar dentro daquela situação. E aí, dentro da característica e da sensibilidade, Paulo ele vai e ele chega a pé ferido. Chegando até lá, a primeira obra é feita na casa de Lígia. Na verdade, um espaço de oração, depois abrange a casa de Lígia, toda a sua família, há batismo. Mas em seguida, quando Paulo está indo de novo para o lugar de oração, uma mulher, vejo que esses aí que pregam o evangelho do Senhor Deus são homens de Deus. Aí Paulo diz, peraí. Olha quem está nascendo agora elogiado. Mas crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele também sabe se dar com isso. Ele agora se inquieta e fica perturbado, mas diz não. E essa perturbação não é como a do mundo não, irmão. É o Espírito agora inquietando ele. Era uma inquietação agora e ele está inquieto, o Espírito Santo dele. Bote a mão sobre ela. Quando ele bota a mão que repreende o espírito de adivinhação que havia sobre a vida daquela mulher, logo agora sim é feita uma obra e aquela mulher volta à naturalidade dela. Ou seja, Deus direciona, Deus dá a direção e Deus revela. Ou seja, muitas vezes, é como eu disse a você, não é só o enfático de falar em línguas, não é só o sinal de expressar línguas, que é muito, como eu disse a você, evidente nos dias atuais. Para muitos, entender o cristão que é cheio de Deus, do Espírito de Deus, é o falar em línguas. Mas para nós, temos alguns pontos a analisar. Quais evangelistas? Veja se ele é dependente de Deus. Veja se ele é sensível. Veja se ele é um crente alegre. Veja se ele é um crente ousado, como Paulo foi. De repreender agora, e dentro da ousadia, ter agora mais uma característica, ele ser agora sensível, irmãos. Eu certa feita, trazendo uma parte doutrinária na igreja, falei sobre a questão diaconal, e olha que eu era diácono na época, e eu já dava doutrina na antiga gestão, e houve uma dificuldade, Atos dos Apóstolos também, capítulo 16, na distribuição de alimentos para o povo judeu, e existia agora um povo misto entre judeus e gregos, que agora estava ficando sem alimentação, porque não dava-se conta, os discípulos tinham a missão da palavra, e ainda tinha que se dividir para manter o povo em alimentação. Aí reuniram e disse, peraí, está sendo errada aqui a forma do trabalho, a gente não pode deixar uma coisa e se preocupar com outra, tendo pessoas aí que possam trabalhar. E ele dá agora a diretriz ao povo e diz, separe 7 homens, primeira característica, cheio do Espírito Santo de Deus. Aí vem o acompanhamento que alguém pensa, meu presbítero Leandro, que é agora tão distante, mas não é, está entrelaçado as características de alguém cheio do Espírito Santo.
E aí eu quero compartilhar com você qual eram as características, capítulo de número 6 do livro dos Atos. E essas características agora vai denunciar também alguém cheio do Espírito Santo. E aí eu aplico para você, fora dessas 5 que eu trouxe, mais algumas características de alguém cheio do Espírito Santo. Capítulo 6 de Atos. Olha, irmão, só no livro de Atos a gente poderia passear totalmente dele para falar sobre as características do Espírito. Capítulo 6. Glória ao nome de Jesus. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Peço perdão porque eu tinha dito que a primeira era cheia do Espírito Santo, mas é bem dizer a primeira, ó. Primeira característica de boa reputação. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre as necessidades. Até aí estava bom, sim ou não? 3 aplicações. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porém, tem um chamado Estevão. Versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pulamos para o versículo de número 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha para cá, por gentileza. A gente vai passeando, irmão. Eu tinha mais alguns versículos, mas Deus tem me dado outras referências aqui. Mas olha, dentro dessa característica de Estevão, você já pode aí fazer uma base para identificar alguém cheio do Espírito Santo. Você já pode ver uma base para você dizer alguém, não, ali é cheio do Espírito Santo mesmo. Ali o Espírito Santo habita na vida dele. Por quê? Além da sabedoria, além agora de ter boa reputação, além de ser cheio do Espírito Santo, que aí vai, quando esse cheio aqui também revela o que a gente tem nos dias atuais. É alguém que tem o dom de línguas, é alguém que tem a visão, é alguém que tem o dom de profecia, é alguém que tem o raio-x do céu, é alguém que muitas das vezes a gente vai caracterizar pelo simples, mas além disso, vai dar-se outras características dele. Cheio do poder de Deus. Isso para quê, irmãos? Para render aquilo que foi dado. Lembra quando Jesus está liberando os discípulos na missão? Ele disse: ó, ide por cidades, aldeias, vá por todos os lugares, pelas redondezas, e por onde vocês for, anuncieis o Evangelho. E eu vos dou o poder. E ali foi dado o poder para repreender agora a enfermidade, para anunciar o Evangelho. E quando eles voltaram abismados: Senhor, em teu nome, ó, a gente... Se vocês estão se alegrando por isso, se alegrais de ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Porque aquilo ali caracterizava simplesmente parte do que Jesus ele tinha para oferecer e fazer na vida dos seus discípulos. Observe que com pouca coisa a gente já se alegra, sim ou não? Às vezes o irmão chega aqui, dá 2 pulos, dá um praia, entrega uma profecia dentro da palavra e... Eita, aquele evangelista é do fogo. Não é que não seja, irmão. Louvado seja Deus pela vida do evangelista, do presbítero, do pastor, da pastora, diaconisa, missionária. Louvado seja Deus. Mas há um acompanhamento, irmãos. Chega em qualquer estabelecimento e diz assim: me dê só um galeto aí. O pessoal vai trazer só um galeto. Aí você tem que ter, me dê um galeto do acompanhamento. Porque a característica do Espírito Santo vai trazer isso. Então, se fôssemos enumerar aqui, irmão, características do Espírito Santo, e eu já finalizo, teríamos muitas. Mas aqui eu trago 5 para vocês guardar com vocês.
Dependência, a gente leu Êxodo 31. Na dependência para a execução de algo, que foi agora dado sobre a vida de Bezalel. E também no próprio Moisés, né, que era dependente de Deus até para direcionar alguém, ou seja, o presbítero para que ele possa, aleluia, direcionar a diaconisa Fátima para dirigente, direcionar a diaconisa Rafaela para dirigente, direcionar a diaconisa, a irmã, alguém aqui para algo. Ele também precisa identificar, através do Espírito Santo de Deus, que aquela pessoa também é cheia do Espírito Santo de Deus. Lembra do texto que nós lemos agora há pouco? Atos capítulo número 6. Os discípulos que eram mais antigos, que agora vão ser chamados de apóstolos, vão olhar para os discípulos mais menores e dizer: peraí, está errado aqui. A gente não pode deixar o ministério da palavra para poder estar servindo à mesa. Então vamos fazer o seguinte: separe dentre vós aí 7 homens. Aí vai dar-se as características para que pudesse agora exercer trabalho. Que a função diaconal é servo. Trabalho na casa do Senhor. Tem que ser cheio. Então tem que ter uma identificação já daqueles que também são cheios do Espírito Santo. Prova disso, há um texto aqui que eu separei. Atos capítulo de número 19, versículo de número 8. Vai evidenciar isso aqui. E eu termino de apontar agora para vocês os 5 tópicos das características e a gente pode ir para o final. Agora, em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 19, versículo de número 8. Alguém pode se candidatar a ler? Mas já está no finalzinho, pelo menos alguém. Normalmente eu faço isso na igreja, né? E entrando na sinagoga falou ousadamente, Sim. por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Ou Ou seja, aqui fecha o 4º ponto, que é acerca da ousadia. E entra também para a sabedoria. Porque, além de ser ousado, ele estava disputando e falando acerca do reino de Deus. Para falar do reino de Deus, ele tinha que ter conhecimento, sabedoria da parte de Deus, conhecimento. Logo, se você ver neste mesmo capítulo de número 19, versículo de número 6, vai dizer assim, olha, tem algum outro candidato? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Opa! E vendo agora quem? E vendo aqui impondo quem? Paulo. Veja que alguém que já está cheio, está impondo a mão sobre alguém que está por ali. Os meados, para que também fosse cheio. Sabe, irmão? Não tem muito mais isso, mas até esses dias a gente tem um grupo que a gente tem, sabe? Esse grupo da gente. Leandro esses dias apresentou algo que foi muito lindo. A gente brinca ali tudo, mas a gente sabe da veracidade do trabalho que a gente executa dentro de Deus. E tínhamos muito costume de chamar pessoas à frente para ser batizados pelo Espírito Santo. E uma das tardes, Leandro chama o pessoal à frente que está ali orando por batismo. E isso, irmão, é coisas que trazia-se lá de trás, que evidencia aqui pelo próprio Paulo. Ele identifica que pessoas poderiam ser cheias e começa a impor as mãos. Diferentemente do capítulo de número 2 de Atos, porque capítulo 2 a evidência é ficar todo mundo reunido no mesmo lugar, porque já havia uma promessa de derramamento do Espírito, ou seja, seria evasivo sobre a vida de todos. Já aqui caracteriza-se pessoas específicas, por quê, irmão? Até para isso, irmãos, a gente leu capítulo de número 11, versículo de número 13 do livro de Lucas. Na característica da perseverança da oração, temos que fazer o quê? Orar pedindo ao Espírito Santo. Ou seja, não somente orar pedindo ao Espírito, também pedindo pelo Espírito. Ou seja, eu peço, mas também eu peço por Ele. Não é somente eu pedir por alguém, pedir para alguém, pedir o que eu quero. É pedir para mim também, me enche, preenche.
entra sobre a minha vida. Para quê? Para que aí haja um complemento de quê? De uma pessoa cheia. Para que haja sabedoria, para que haja saber de Deus, para que haja ousadia, para que haja sensibilidade, para que haja dependência, para que haja característica que foi tida agora para a vida também do servo do Senhor por nome de Estevão. Alguém de boa reputação, porque até isso, irmão, evidencia, meu presbítero, quando alguém na sociedade é olhado e diz, aquele irmão ali, olha irmão, eu vou voltar lá atrás, no Antigo Testamento, era costume, Eliseu agora passar, aí olha, eu vejo, Eliseu, eu vejo que esse que sempre que passa por nós é um santo homem de Deus. Aquilo ali, Elias, e Eliseu, a memória está doida. Aí vai caracterizar para que viesse agora uma reputação, um olhar sobre aquele, para que viesse agora preparar um cantinho e ele pudesse repousar. A ponto de agora a sua reputação, o seu apresentar de homem de Deus, de alguém cheio de Deus, causar sobre a vida de, olha irmão, isso aqui é sério que eu preciso falar a você. Antigamente ninguém precisava para se expor, que nem hoje se expõe nas redes sociais. Não, estou precisando de ajuda, manda um recurso, está aqui a chave Pix. É louvável, Deus criou hábitos para isso aí, para que pessoas pudessem ser ajudadas. São meios de ajuda. Mas irmão, quando um crente cheio de Deus orava, somente dele passar, Deus dizia, ajude, estende as mãos, faça por ele, abençoe, porque era alguém que tinha a essência de Deus, e Deus ele sabia, irmão, zelar, cuidar, assim como ele sabe zelar e cuidar. Mas hoje tem crente que não sabe depender de Deus, irmão. Tem crente que muitas vezes está que nem aqueles que foram, atravessaram, andam, até o outro lado do mar para buscar por alimento. Lembra que a gente leu também, lá em Filipenses, capítulo número 3, versículo número 17 ou 18, quando diz, eles buscam para os seus próprios ventres, aquilo que satisfaz, aquilo não está falando somente de comida não, aquilo que satisfaz o seu corpo humano. Observe, irmão, que a característica do Espírito Santo sobre a vida de alguém vai trazer a oposição àquilo que o mundo quer da gente. O que o mundo quer dos cristãos? Uma exposição de necessidade, uma exposição de coitadinho. Eu já falei até sobre isso. Não é que eu faço apologia nem a pobreza nem a riqueza. Mas tem muitos que dizem assim, não ser crente tem que estar só no sofrimento, passa necessidade. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não entrei nessa parte não. Nesse grupo aí eu deixei de fora. Eu entrei já na parte daqueles que crente tem que buscar. E Deus ele é abençoador. Porém, há algo em dois fatores que eu sempre falo. Se aquilo que você pede ou busca vai te afastar de Deus, fica tranquilo que tu nunca vai receber não. Ou melhor dizendo, só receberá quando tu aprender a entender que aquilo que Deus ele pode te dar não é maior do que aquilo que ele é sobre a tua vida. Lembra de Ana? Ana precisava de um filho. Mas também Deus ele precisava de alguém para fazer a obra dele. E Deus era maior do que Ana. Deus era maior do que Samuel. Deus até disse, eu vou te dar o Samuel, mas tu vai devolver ele para a minha obra. Porque quem ama, entende que aquilo que recebe, também entrega. Sim ou não? Glória a Jesus. Vamos para o final. Eu falei, olha, primeira característica, eu trouxe 5, mas aí eu já citei várias outras para vocês em Atos dos Apóstolos. Mas das 5 que eu anotei é dependência, sensibilidade, alegria, ousadia e sabedoria. Fechamos nesses 5 pontos. Porém, o final aqui nos retrata de qual é a necessidade e o propósito de Deus sobre a vida de um crente cheio do Espírito Santo. E eu disse que eu ia fazer essa pergunta e queria pelo menos uma resposta. Qual é a necessidade e o propósito de Deus sobre a vida de um crente cheio do Espírito Santo? Eu citei algumas aqui, irmão, que você pode dizer aí. Qual é a necessidade e qual é o propósito? Estevão. Tem alguma, podem dizer, característica da necessidade que havia? Vou citar aqui, ainda ganhar tempo. Sabe qual era a necessidade que era existente? O serviço para a comunidade cristã. Para servir a todos. Ter todas as mesmas coisas em comum.
Aí eu li o texto e queria o texto comigo, tá ligado? Vai referir. Efésios capítulo de número quanto, irmão, foi a nossa leitura? 5, ele quer ver o ano. Eu meio velho, viu? Essa é uma pessoa de idade, né, irmão? Acho que é Efésios 5, versículo de número qual? 17. Olha aí. Aí a gente leu ao 21. Versículo 21 diz o que mesmo, irmão? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus ou de Cristo. Olha para aí, irmão, que interessante. Olha, Deus olhou, e pela necessidade de Deus olhar, Ele não olhou somente, e Deus não é egoísta, irmão. Primeira coisa que você precisa entender é que Deus não vai te encher do Espírito somente para você. Ele vai te encher do Espírito. Ah, mas eu não falo em línguas. Não tem nada não. Você é cheio do Espírito Santo e Deus te utiliza de outras formas. Ah, mas eu não entrego profecia, eu não tenho o dom de visão, mas você é cheio do Espírito Santo e Deus te utiliza de várias formas. Eu citei aqui várias formas para vocês de características de alguém que é cheio do Espírito Santo. É sensível, é alegre, é dependente, é ousado, é sábio, é de boa reputação, é cheio do poder de Deus. Tem vários, eu fui citando aqui. E Deus vai dando. Tem gente que diz assim, eu só sei limpar a igreja. A sabedoria é cheia do Espírito Santo. Tem gente que não limpa tão bem como você limpa. Deus te deu. Olha, lá na igreja tem cada um dos seus detalhes. Tem pessoas, irmão, que fazem uma ornamentação da igreja que olha assim, misericórdia. Só sendo Deus mesmo para dar sabedoria. Quem está ali olhando, daqui a pouco começa. Organiza aqui, parece que não vai sair nada. Aí Deus vai dando o direcionamento, daqui a pouco está toda ornamentada. Eu não sei quem foi, não sei se foi a Débora Rafael, mas eu sei que também teve a equipe junto com ela. Já quero parabenizar, não somente por isso, mas pelos detalhes que a gente vai acompanhando nas redes sociais. Um dos tais, o evento das crianças aqui, ela postou lá no grupo. Graças a Deus, irmão, eu lá, não chegou nem ao nível hard aqui das crianças. E o dos jovens. Olha, irmão, a sabedoria que Deus dá. Ah, não, mas eu não falo em línguas. Mas Deus te dá características, irmãos. Saiba entender qual é o teu ponto forte dentro daquilo que Deus te preencheu do Espírito. E vá buscando os demais. Agora, enquanto isso, entenda que você tem. Agora, dentro da necessidade do propósito, todos eles estão atrelados à disponibilidade do cristão. Todos eles. Todas as características, tudo está relacionado e atrelado, primeiro, ao propósito de Deus. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado em tudo e em todos. Segundo, a necessidade. Qual a necessidade, evangelista, que tiver no momento? Se a necessidade for limpar da igreja, Deus vai usar um crente cheio do Espírito Santo. Se a necessidade for de ornamentar a igreja, Deus vai usar um crente cheio do Espírito Santo. Se a necessidade for de alguém louvar na igreja, Deus vai usar um crente cheio do Espírito Santo. Se a necessidade for de alguém pregar a palavra, ensinar, doutrinar, Deus vai usar um crente cheio do Espírito Santo. Porém, o crente tem que estar disponível. Seja cheio, porém seja disponível. Observe que quando for olhar, capítulo 6 de Atos, os crentes cheios do Espírito viram que eles eram boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Eles agora estavam também disponíveis, cheios do Espírito Santo. E eu finalizo aqui agora. Deus tem seus propósitos. Capítulo 31 de Êxodo. Qual era o propósito de Deus lá no passado? Ornamentar o tabernáculo, se utilizar agora do porta-voz para falar ao povo, e dentre outros. Lucas capítulo número 1, versículo número 15, bastante conhecido texto, nem precisa abrir. A Bíblia vai dizer que João, quando está para nascer, é dado a referência dele, que ele seria cheio do Espírito Santo. E a maior referência de todas, maior de todas, e para quem diz assim, eu não sei, eu não me identifiquei com nenhuma dessas, evangelista, qual é? E eu finalizo aqui agora, se você puder abrir, a gente fecha aqui agora. Isaías capítulo número 61. Isso vai estar repetido lá em Lucas também, porém Isaías aqui vai proferir e aplicar agora
justamente que a gente vai ler na característica, glória ao nome de Jesus, de qual é o propósito, qual é a necessidade de Deus na vida de um crente cheio. Glória ao nome de Jesus. Isaías 61, verso 1 ao 13. Depois eu quero liberar agora uma palavra para vossas vidas. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Escuta. 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre... Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração, vai pegando aí, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Olha aí, não me identifiquei com nenhuma dessas, evangelista. Quinta, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Não, nenhuma dessas. A consolar todos os tristes. Até quando você consola alguém, você está sendo agora cheio do Espírito, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Não me identifiquei a ordenar acerca dos tristes desse ano que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste louvor em espírito de angústia, a fim de que chamem árvore de justiça para a plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Para que sim seja glorificado Deus. Em tudo que você fizer, que Deus ele for glorificado. Entenda que quem te encheu foi o Espírito Santo. Agora vai, tudo quanto você fizer para que o nome dele seja glorificado, sobrevirá sobre as vossas vidas consequências de bonança. E aqui diz o texto, versículo de número 4 em diante: e edificarão os lugares antigamente assolados ou derrubados, e restaurarão os anteriores destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados, aí se aplica a todos nós, sacerdotes do Senhor. Vós vos chamarão ministro do nosso Deus, comereis das riquezas dos gentios, e na sua glória vos gloriareis, e em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, olha o que o Senhor te diz, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto, portanto firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com ele, e a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes em meio dos povos. Todos quantos virem o conhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor sobre todas as nações. É profético sobre a vossa vida ser cheio do Espírito Santo, obter essas características que foram aqui lidas, e estar disponível para o propósito e a necessidade de Deus se utilizar de você através do Espírito para que ele seja glorificado, acarretará sobre as nossas vidas todas essas bênçãos, todas essas maravilhas que foram lidas, e o Senhor abençoará não somente na nossa geração atual, mas de geração em geração em todas as nações. Só basta estar disponível para querer ser cheio, para querer ser agora um crente ousado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus fará muito mais além do que você pede ou imagina e espera que venha da parte dele. Então nesta noite
Que você seja um crente cheio, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado sobre a tua vida. Saiba, não é somente eu prego, alguém louva, a Lana louva, a Rafaela louva, a minha dirigente dirige, mas você também tem características de Deus que evidenciam que você é um crente cheio do Espírito Santo. Agora utilize-se daquilo que Deus ele tem te enchido através do seu Santo Espírito, e que Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor nesta noite, bem forte. Glória ao nome de Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Queremos agradecer a Deus pela vida do servo do Senhor, nosso evangelista Wilson, que nos trouxe essa palavra do céu, abençoada para nossas vidas. Que Deus possa continuar abençoando, enchendo ele da graça do Espírito Santo, e que ele continue sendo esse instrumento de Deus para aonde o Senhor enviar. Amém? Quero avisar para os irmãos que sexta-feira nós temos ciclo de oração. Vai estar conosco a missionária Juscelina, e os irmãos estão convidados a estar conosco, cooperando com o nosso ciclo de oração em nome de Jesus. Domingo temos culto da família, e nós seguimos firme e forte em nome de Jesus. Amém? Quantos mais desse ciclo de oração? Querido Deus, amado Pai, nesta noite queremos te glorificar por esta palavra maravilhosa que o teu servo nesta noite trouxe de ensinamento para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra ela fique gravada, que ela fique, Senhor, nos nossos corações, e que a cada dia nós possamos ter desejo, ter vontade, ser impulsionados, Senhor, para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Pai, abençoa a Tua igreja, derrama da Tua graça, sopra do Teu Espírito, Senhor, que a cada dia, Senhor, o céu se abra, e que a Tua igreja, Senhor, possa ser preenchida pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada louvor que foi entoado na noite deste dia. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo da tua paz, debaixo da tua proteção, e nos dá uma noite de sono tranquila e reparadora, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, e a igreja diz: amém. E o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo sejam com as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. E despedimos dizendo: amém, Senhor. Dê uma forte salva de palmas àquele que é poderoso, àquele que é fiel e àquele que nos enche, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Eu não sei se a pegada era não, uma vez lá na doutrina, estou bem tranquilo, né? Ah, mas tá ótimo, tá ótimo.